Vamos continuar, tá bom? Então vamos lá. Estudar matemática exige uma série de coisas que a gente vai começar a tratar a partir de agora, tá certo? A primeira coisa que é importante quando a gente vai encarar a matemática vai passar aí para vocês, compreender que ela é uma linguagem, né? E, portanto, é necessário memorizar os seus símbolos básicos, né? Nessa parte tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: muitas pessoas dizem que não entendem matemática porque não encaram a matemática como uma linguagem, né? Então, por exemplo, pega uma conta, né, e não sabe o que é que o sinal de mais representa, o que é que esse sinal aqui, um tracinho representa, o que é que esse traço cortado representa, o que é um X, né? O que é esse sinal aqui com duas setinhas paralelas, que são os parênteses, os colchetes, as chaves, né? Então, assim, e uma série de outros símbolos que estão nessa imagem aqui menor, né? Então, reparem que a matemática ela é uma linguagem que ela tem símbolos específicos, né? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: nós conhecemos os símbolos da matemática? É possível aprender matemática sem memorizar estes símbolos, né? Então, sem compreender que, por exemplo, quando aparece num determinado problema o sinal de uma pequena cruz, isso significa uma adição, né? O sinal de um pequeno tracinho, isso significa uma subtração, né? Um traço, normalmente como esse que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando aqui com a seta, normalmente, na linguagem matemática, significa uma divisão, né? O X representa um número que a gente normalmente não conhece, né? Então, assim, poderia ser o X, o Y, o Z, né? Então, o que a gente normalmente representa números, né? Que a gente desconhece com letras também. Então, é importante a gente compreender todos os símbolos da matemática, né? Lembra daqueles menor que, maior que, né? Então, turma boa, é um processo de alfabetização mesmo. Alguns autores tratam a questão da matemática como alfabetização. Assim como no português, a gente precisa aprender o alfabeto, né? É importante a gente aprender o alfabeto no português. Na matemática, também é importante compreender os seus símbolos, tá? E compreender-a como uma linguagem. E o mais interessante, né? Uma linguagem que é muito mais simples do que o português, né? Então é possível, por exemplo, a gente contar uma pequena historinha, né? Com poucos símbolos da matemática, né? Digamos que eu coloque aqui digamos que eu escreva 2, escreva esse outro símbolo aqui, ó. Igual a 4, né? Então, repara, se eu fosse falar isso aqui em português, eu falaria, ó, a história grande que eu contaria, né? Eu chegaria a dizer assim, olha, Joãozinho vinha caminhando pela rua, quando de repente, né, ele colocou a mão no bolso e percebeu que tinha 2 gudes. Aí Joãozinho encontrou com Jorginho, e Jorginho tinha mais 2 gudes. E os dois perceberam que ambos se juntassem, as gudes de Jorginho e as gudes de Joãozinho, ambos teriam 4 gudes. Repara, no português, olha quantas palavras eu falei. A matemática é muito mais simples. A matemática vai lá e diz assim, ó, esse símbolo aqui que representa a quantidade 2, mas esse símbolo aqui que representa a adição, e esse outro símbolo aqui que representa o 2, e esse outro pequeno aqui, 2 setinhas paralelas que representam o igual, né? O resultado é igual a 4. Repara, a gente usou 1, 2, 3, 4, 5 símbolos, né? E contou a mesma história. Então, a matemática é uma linguagem, né, muito mais simples, né? Então,
É importante a gente perceber isso, porque às vezes a gente acha que é muito complexo, não é? E eu costumo dizer assim, eu brinco hoje em dia, dizendo que o português hoje é muito mais complexo do que a matemática. A linguagem falada, a linguagem verbal, é muito mais complexa do que a linguagem que a gente utiliza na matemática, né? A linguagem matemática ela é muito mais simples. E é interessante que, por ser mais simples, ela consegue dar conta, né, de fenômenos que a gente não consegue descrever com o nosso português padrão, por exemplo, quando a gente se refere às equações que descrevem a gravidade, o espaço, né, os elétrons e por aí vai, né? Então, a matemática é uma linguagem que ela consegue dar conta, né, desse conjunto de fenômenos que o nosso português verbal, né, imagina, né? Uma simples conta como essa de adição, eu só usei 4 símbolos na matemática e usaria no português uma dezena de palavras. Imagina descrever as leis da gravitação universal utilizando o português, né, utilizando a linguagem verbal, tá bom? Então, primeira coisa, recapitulando, importante a gente compreender que a matemática é uma linguagem e é importante memorizar os símbolos. Quais são os símbolos que nossos filhos conhecem, né? Quais são os símbolos matemáticos que eles conhecem? Eles conhecem o símbolo? Não conhecem? Se não conhecem, está na hora de começar a conhecer, tá? E eu sugiro que a gente faça isso com o máximo de símbolos possível, né? Para que a gente vá se dando, mesmo que a gente não saiba resolver determinados cálculos utilizando os símbolos, tá? Mas é importante a gente compreender, na verdade, saber cada um destes símbolos, tá certo? Eu coloquei alguns aqui, mas tem uma infinidade. Estudar matemática exige compreender os seus porquês, né? Isso é uma brincadeirinha, o porquê aí é com acento mesmo, circunflexo, né? Porque é os motivos, né? Compreender os motivos. Por que a matemática existe, né? E aí eu coloquei 2 imagenzinhas bonitinhas, fofinhas, né? Um pastor de ovelhas, né? Imagina esse pastor de ovelhas tendo que dar conta de todas essas ovelhinhas aí, né? Então, no trabalho desse pastor de ovelhas, exige, né? Ele necessitou criar formas de contar. Então, a matemática está presente ali. Então, é importante a gente compreender o porquê da matemática, né? E assim, e afastar os nossos filhos de uma mera repetição mecânica de contas, de somar, de dividir, multiplicar, né? Mas é importante a gente aproximar nossos filhos do porquê estudar matemática, de onde é que está presente a matemática, né? E aí eu coloquei a segunda imagem de uma coisa que eu adoro, que é a pizza, né? Então imagina lá, você compra uma pizza bonita, todo mundo de olho na pizza, todo mundo querendo comer uma mesma quantidade de pizza e a gente vai precisar dividir essa pizza por um determinado número de pessoas, uma matemática presente aí, né? A matemática está presente também em muitas outras coisas, muitas outras situações. Quantas situações do dia a dia vocês conseguem perceber a matemática, né? Então, colocando a pergunta agora para os filhos, quantas situações do dia a dia os filhos de vocês conseguem enxergar a matemática? Ou para eles, matemática é somente fazer conta, né? O fazer conta, mais adiante a gente vai ver, fazer conta é o meio, não é o principal. O principal é a gente compreender o porquê que a gente está fazendo aquela conta. E para a gente fazer isso, a gente precisa compreender os porquês da matemática, tá? Lembrando que ao final do vídeo a gente vai responder algumas perguntas, alguns comentários, tá bom? Então a gente já viu que estudar matemática exige que a gente compreenda os seus símbolos, mas a gente também já viu que estudar matemática exige que a gente compreenda os seus porquês, né? Onde a matemática está inserida em nosso cotidiano, certo? Então fazer isso, né, trará um benefício para as crianças incrível, na medida em que
para elas, estudar matemática vai estar além de um conjunto de contas, muitas vezes enfadonhas, que elas irão realizar no caderno. E as contas são importantes, não estou tirando o mérito das contas. Antes de começar a entrar no nosso assunto aqui, nosso apresentador Pedro disse que para aprender o ukulele, né, o instrumento que ele está tocando, aprendendo a tocar, ele está precisando repetir muitas vezes. Né? E é interessante que no instrumento tem matemática. Né? Aos poucos ele vai começar a perceber isso. Que no instrumento existem elementos matemáticos também naquele instrumento. Tá bom? E é isso a gente pode fazer com o nosso cotidiano. Olha agora ao seu redor. Relembre do seu dia, né? E veja, analise quantas coisas vocês viram, vivenciaram, passaram, leram, fizeram, que envolveu, de algum modo, a matemática. Tá bom? Então, se vocês começarem a fazer esse exercício, vocês vão começar também a ajudar os filhos de vocês a aprender essa área e a estudar essa área. Então, avaliem. Seus filhos compreendem, eu estou levando meus filhos a compreender o porquê estudar matemática, né? E aí, se você disser, poxa, eu estou levando. Quanto mais você relaciona a matemática ao seu cotidiano, ao seu porquê, né? O porquê fazer uma conta de adição, por exemplo? Né? Quanto mais você faz isso, mais você está ajudando o seu filho a compreender o seu porquê, o porquê da matemática. Tá bom? Então já vimos, estudar matemática exige conhecer os seus símbolos, e estudar matemática exige compreender os seus porquês. Vamos mais adiante, que está linkado com o que eu falei anteriormente. Tá? Estudar matemática exige e necessita se colocar e ou se perceber em situações que a requeiram. Quando você vai no supermercado, agora no tempo de pandemia está difícil, né? Mas quando você vai lá no supermercado, né? Você coloca o seu filho numa situação em que seja requerido dele a matemática, ou seja, a lista de compras está na mão dele, fazer coisas cada vez mais complexas com isso, né? Então imagina que você vai no supermercado e você olha para o seu filho maior e diz assim, olha, eu só tenho R$ 120 e eu preciso dar conta do máximo de alimentos, de nutrientes, né, com a mínima quantidade de recursos. Né? Então, coloquei aqui 2 exemplos, né, uma receita de bolo bem simples e coloquei também as compras do mês. Mas a gente pode pensar em uma série de situações, né, em que a gente vai requerer a matemática. E aí, é importante que a gente avalie. Você tem colocado os seus filhos em situações que requeram dele matemática, a realização de um cálculo matemático, de um pensamento matemático, ou simplesmente você para um dia lá, coloca 10, 15 contas no caderno e manda ele fazer? Né? E aí, colado com essa pergunta aqui, tem uma outra, diz assim, ele se percebe quando ele está nessa situação? Então, quando ele está lá na receita de bolo, né? Que isso, você chega para ele e diz assim, meu filho, essa receita aqui dá para 10 pessoas comer. Um pedacinho pequenininho. Mas se eu quiser fazer um bolo para 20, ele percebe que ele vai precisar usar instrumentos da matemática para resolver essa situação ou não? Ou aquilo passa batido para ele? Né? Então, estudar matemática requer se colocar ou se perceber em situações que a requeiram. Tá? Nós já falamos que estudar matemática exige compreender seus símbolos, que estudar matemática exige compreender os seus porquês, que estudar matemática exige se colocar ou se perceber em situações que a requeiram. Né? E agora a gente vai para o próximo, que é estudar matemática significa, exige conhecer e valorizar as soluções já encontradas por outros. Né? E aí é que entra, turma boa, uma série daquilo que a gente chama de conteúdos, né? Que a escola, infelizmente, insiste em querer ensinar para os nossos filhos, né? Mas que não é o principal, mas é importante.
porque na grande maioria dos problemas que vão requerer a matemática, já existiram soluções que foram encontradas por outras pessoas, né? Então, coloquei algumas aqui, né? Para quem reconhece aqui o dos quadrados, a gente tem um teorema de Pitágoras, né? Pitágoras estava com a questão na mente dele, e ele identificou aquilo como um problema matemático, e ele elaborou um teorema, né? Então, ele encontrou uma solução para aquele problema. Então, é importante que a gente valorize e reconheça, né, as soluções que foram encontradas por outros, né? Então, um outro autor matemático se encontrou com as equações do segundo grau, né, em como compreender, né, equações no sentido de igualdades, né, que envolvessem números incógnitas com potência, né? E aí criou a famosa fórmula de Bhaskara, né? Então é importante conhecer essas soluções que foram encontradas, né? Mas conhecer essas soluções que foram encontradas não é o principal. Antes de apresentar essas soluções, deixa teu filho quebrar um pouco a cabeça para ver se ele encontra a solução para aquilo que ele está procurando, tá bom? Então, antes de apresentar as soluções que já foram encontradas, é importante deixar o estudante, a criança fazer, tentar, né, chegar à solução própria dela, tá? E depois, claro, apresentar soluções, conhecê-las e valorizá-las, né? Eu coloquei mais dois outros exemplos aqui, né? Esse daqui de cima é uma técnica de adição, né? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com essa técnica de adição aqui de baixo, né? Onde a gente coloca duas parcelas, umas sobrepostas às outras, coloca aqui o sinalzinho, né, da conta, entre aspas, né? E a gente realiza aqui uma operação de adição termo por termo, né? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e milhar com milhar, né? E aí aquilo que sobra na unidade, a gente passa para a unidade de medida, não, a unidade posterior, né? Então essa é uma técnica de adição. Ora, no Marrocos, eles fazem totalmente diferente. Eles utilizam uma outra técnica. Aqui o resultado para a mesma questão dessa técnica lá no Marrocos, ó, vem na vertical, estão vendo? Então, existem uma série de técnicas para a resolução do problema da adição, né? É interessante a gente prestar bem atenção nisso. Isso que eu acabei de apresentar aqui a vocês não é a matemática. Ou seja, a matemática não se resume a isso. Aqui são técnicas, né, que foram encontradas e que devem ser valorizadas por os nossos filhos. Então, quantas técnicas de adição seu filho conhece? Né? Ele só conhece essa aqui, a tradicional, que a gente utiliza aqui no Brasil? Ou é possível aprender outras técnicas de adição? Fora isso, ele realiza a própria estratégia dele, a estratégia mental, né? Então, quantas vezes a gente pergunta, hoje eu passei por isso com o Pedro, né? Eu perguntei a Pedro, você ele está com alguns problemas aqui para resolver, um desafio aqui na parede de casa. E aí ele diz assim, meu pai, eu fiz aqui de cabeça. Aí eu pergunto a ele, como é que você fez? Ele me explicou como é que ele tinha chegado. Ele não usou uma técnica padrão, ou seja, uma técnica já conhecida, né, e já sistematizada por outros. Mas ele foi capaz de resolver a questão, né? E isso para a gente é muito importante, tá bom? Então, avaliem isso nos filhos de vocês. Seus filhos utilizam técnicas próprias deles, e depois que eles utilizam as técnicas próprias deles, eles vão em busca, ou vocês apresentam para eles, outras técnicas, né? Outras soluções já encontradas, né? E é interessante que, como eu acabei de citar aqui no exemplo da adição, não existe somente uma, existem várias, né? Então, esse ponto é um ponto importante para que vocês possam avaliar nos filhos de vocês e refletir, né, sobre se estão fazendo ou não estão fazendo.
Tá bom? Passar aqui para o próximo ponto. Estudar matemática agora exige percebê-la enquanto uma série de coisas, tá? Percebê-la enquanto, eu vou falar de cada uma delas, percebê-la enquanto quantificação, mediação, ordenação, seriação, né, como o encontro de padrões, percebê-la como o estudo das partes de um todo, estimativa, probabilidade, e aí para aqueles que gostam, tipo Pedrão, né, a incerteza, tá? Mas vamos falar de cada uma delas a partir de agora, tá certo? Estudar matemática exige quantificação. Para agora o que vocês estão fazendo, para até de olhar o slide, né? Eu coloquei aqui o slide, tem conjunto aqui de um monte de coisa, tampinhas, palitos, e aqui embaixo tem uma boiada, né? Quantas vezes seus filhos foram colocados em situação em que eles precisavam contar uma grande quantidade de coisas, né? Por que eu digo isso? Porque uma das primeiras coisas básicas da matemática é a ideia de quantificação. A matemática surgiu da necessidade de se quantificar, de atribuir um valor simbólico para algo que era concreto, né? Num primeiro momento, utilizando as mãos, as partes do corpo, né? Mas e quando a gente começou a ter, né? Imagina lá naquele exemplo que eu coloquei inicialmente, do pastor de ovelhas. Quando ele passou a ter mais de 10 ovelhas, aí alguns vão me dizer assim, Jaime, ele aprendeu a contar também com as falanges, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai. Mas e se o número de ovelhas começa a passar de 100, 200, 300, 400? Né? Então, repara que a matemática surgiu dessa necessidade de se quantificar. E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes seus filhos, e aí é desde os pequenininhos até os mais velhos, né? Quantas vezes eles tiveram necessidade de contar grandes coleções de coisas, né? Quer ver um exercício interessante para isso? Né? Pega aí o saco de feijão, e aí o menino está lá, ó, andando de um para o outro, pulando para cima e para baixo. Filho, agora é o momento de concentrar. Pega esse saco de feijão aí, bora contar quantos feijão tem nesse saco. Né? Tô brincando, não é para ninguém fazer isso não. Até porque falta a contextualização, né? Mas assim, é importante a gente trabalhar essa questão da quantificação, né? E aí vocês estão livres para serem criativos, né? Desde que vocês deem sentido e significado, né? Mas é importante perceber a matemática como quantificação. Quais são as estratégias de contar que seus filhos utilizam? É de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4? Eles agrupam, né? Eles contam montes de 10, montes de 20, montes de 30? Como é que eles fazem? Né? Então, esse é o primeiro item aí de que compreender matemática exige percebê-la enquanto processo de quantificação. Uma atividade muito simples em relação a isso é aquilo que as pessoas que trabalham com inclusão, né, chama de caixa de contagem. Né? Coloca um monte de coleção, de um monte de coisa, e aí as crianças são obrigadas a contar aquelas coleções, e aí é interessante que elas vão desenvolvendo as próprias estratégias de se fazer isso. Tá? Então, repara que, por exemplo, as primeiras operações, né, a adição, vem da ideia de quantificação. Eu tinha uma quantidade e, de repente, eu adiciono uma outra quantidade. Né? A subtração. Né? Eu tinha uma quantidade e subtraí uma outra quantidade dessa quantidade anterior que eu tinha. Né? Então, estudar matemática exige percebê-la como um processo de quantificação. Tá? Vamos passar para o próximo. Sei que a gente já deve ter algumas perguntas, né? A gente vai deixar para o final. Temos perguntas? Tem alguma bronca aí? Estudar matemática significa compreendê-la como um processo de medição. Tudo que envolve medida envolve a matemática. Né? Eu coloquei aqui de propósito uma imagem lá do Egito Antigo,
as pessoas aqui tentando medir os terrenos, né? Provavelmente por causa da cheia dos rios. Né? E aí eu pergunto para vocês, assim, não precisam responder agora. Eles estão medindo aqui com o quê? Com uma coisa, né? Eles estão dando um valor a essa medida. É o metro, né? É uma provocação isso que eu estou fazendo. Né? Logicamente não é o metro. O metro surgiu muito tempo depois. Né? Mas, assim, é importante a gente compreender quantas vezes vocês colocaram seus filhos numa situação em que eles precisaram medir alguma coisa. Né? Pode ser um líquido, uma distância, o comprimento de algo. Né? Mas quantas vezes? E é interessante que alguns podem dizer assim, mas Jaime, o litro, o líquido a gente vai medir como? Em volume, em ml? Não sei. Lembrem-se que o ml, o litro, é uma unidade de medida que foi uma solução encontrada por um grupo de pessoas anteriormente. Então é importante valorizar isso. Mas, por exemplo, eu posso medir líquidos dizendo, olha, uma bacia grande que eu tenho aqui em casa, né, comporta 300 xícaras de café como essa aqui. Ora, eu utilizei uma unidade de medida chamada xícara de café de Jaime, e ainda uma xícara especial que foi que eu ganhei de um grande amigo meu. Né? Então, você só vai conseguir ter a mesma quantidade de líquido utilizando esse tipo de medida se eu mandar essa xícara para você. Né? Voltando aqui ao que eu estava falando, quantas vezes vocês colocaram seus filhos numa situação em que eles precisam medir algo? Né? E, independentemente de medir, quantas vezes vocês colocaram seus filhos numa situação onde eles precisavam inventar com o que medir? Isso é que é mais interessante. Então, às vezes, você pode chegar na tua casa e dizer assim, vem cá, meu filho, essa parede aí, qual o tamanho dessa parede? Aí teu filho olha para você, meu pai, eu preciso de uma régua. Não, nessa com o que você tem. Normalmente as pessoas começaram a medir, tanto é que a gente tem até hoje algumas unidades de medida que são a polegada, a braça, né? A distância de um corpo ao outro. Só que, com o passar do tempo, cada polegar é um polegar diferente, né? Eu e Pedro brincando outro dia que ele inventou uma unidade de medida chamada passos de dedo de Pedro. Porque ele vai medir uma coisa e ele conta os passos, a distância entre esses dois dedos aqui da frente da mão dele. Né? E ele chamou essa unidade de medida de passos de dedo de Pedro. Né? PPD. Não, PDP. PDP. Passos de dedo de Pedro. Né? Mas assim, mas já eu vou ficar só nos passos de dedo de Pedro? Não. Voltem aí naquilo que eu falei anteriormente, né, de que é importante conhecer e valorizar as soluções que foram encontradas por outros. Né? E aí, na América do Norte, as pessoas utilizam para medir distância, né, o braço, a jarda. Né? Normalmente, no mundo inteiro, a gente tem utilizado o sistema de medidas do metro. Né? Então, é importante conhecer essas soluções encontradas por outros. Mas, antes disso, mais importante ainda é compreender que a matemática não está no metro, a matemática está no processo de medir, seja com o que for. Tá bom? E aí tem uma série de atividades que a gente pode fazer nessa direção. Importante agora você parar e pensar assim, quantas vezes eu coloquei meu filho numa situação de medição? Meu filho sabe medir algo, independentemente de conhecer as unidades de medida ou não? Meu filho conhece as soluções que foram criadas por outros no que se refere à questão da medição? Vamos adiante. Estudar matemática exige compreender. Essa daqui é muito fácil, muito legal. A ordenação. Um dos grandes problemas da matemática era dizer o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem, né? E assim por diante. Então, quantas vezes você colocou seu filho nessa situação onde ele precisa ordenar coisas, né? Estabelecer o que vem primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro,
Aí alguns vão dizer assim, mas já vinha cá isso aí, né? Os números ordinais. Eu disse, claro, as ferramentas surgem, né? As soluções surgem, exatamente porque estudar matemática exige, né, percebê-la enquanto processo de ordenação. Tá bom? E aí tem uma série também de atividades que vocês podem fazer com seus filhos, né? Pedir que os ordenem. Eles conhecem as soluções que já foram encontradas por outros, né? Eu, por exemplo, consigo ordenar no máximo até o centésimo. Daí em diante eu começo a ter dificuldade, né? Mas até essa nomenclatura foi uma solução encontrada por outro, né? Mas é importante compreender de que existe matemática, perceber a matemática como um processo também de ordenação, né? De dizer o que é prioridade, de dizer o que é que a gente faz primeiro e o que é que a gente faz depois, tá bom? Linkado a essa questão da seriação, a gente, ou da ordenação, a gente vai para a seriação, né? Seriar. Seus filhos conseguem seriar de acordo com o critério dado. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui, né, é o pedido de seriação do menor para o maior. Seu filho compreende isso, o menor e o maior. E se for o contrário, do maior para o menor, ele compreende esse conceito do que é seriar. É importante esse conceito aqui, muito importante. Sem esse conceito, pra vocês terem uma ideia, seus filhos terão muita dificuldade quando forem lá na frente estudar álgebra, né? Onde, por exemplo, o número 1, né, vai ser menor do que o número... Olha que coisa interessante, né? Onde o número 0,50 vai ser menor do que o número 2, né? Então, se seu filho não compreende o que é serial, o que é o maior e o que é o menor, e colocar isso em ordem, ele vai ter dificuldade lá na frente em compreender que 0,50 é algo menor, né? Representa uma quantidade menor, né? Um número menor do que o número 2, por exemplo. Tá? Então, repare que essas duas aí, a próxima também, estão linkadas, tá bom? Então, quantas vezes você colocou seu filho nessa situação aí, onde ele precisou seriar determinadas coisas? Né? E aí a gente pode seriar por um monte de coisa, né? Por tamanho, a gente pode seriar por largura, a gente pode seriar por peso, a gente pode seriar por quantidade de massa de uma coisa, né? A gente pode estabelecer diversas formas de seriação. Esse modelo aqui é um modelo muito utilizado nas avaliações psicopedagógicas, né? Por isso que eu coloquei ele aí, tá bom? Compreender matemática, né, também significa percebê-la enquanto processo de classificação. Quantas vezes nós colocamos nossos filhos onde eles precisam classificar? Classificar de acordo com um determinado critério, né? Então, eu estou lá tirando a roupa. Filhão, faz o seguinte, ó, separa aí, para mim, por favor, as roupas de baixo dos membros inferiores das roupas dos membros superiores. Constrói aí 2 conjuntos, né? Então, a gente pode fazer essa situação com as crianças e com as pessoas utilizando as mais variadas coisas que a gente lida no cotidiano, né? Então, compreender matemática, estudar matemática, é necessário compreendê-la, percebê-la, né, como um processo de classificação, né, onde conjuntos podem estar contidos ou não contidos uns dentro dos outros, né, ou terem aquilo que a gente chama em matemática de interseção, quando existem coisas que pertencem a 2 classificações diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso ter um conjunto de quadrados azuis e um conjunto de quadrados vermelhos.
como eu posso ter um conjunto de círculos azuis e um conjunto de círculos vermelhos. Né? No meu conjunto de círculos, terão círculos azuis e vermelhos. Né? Muitas vezes a gente coloca nossos filhos nesse tipo de situação. E olha que eu não estou falando aqui só para os pequenos. Isso aqui vai dos pequenos até os adultos. Né? A outra imagem que eu coloquei aqui, para aqueles que se interessam, se refere a um conjunto de uma das ferramentas mais incríveis que a humanidade já construiu, que foram os símbolos que representam os números. E aqui a gente tem, né, o primeiro conjuntozinho pequenininho, que é uma quantidade menor, mas infinita, por incrível que pareça, de números naturais. Depois a gente tem um conjunto maior de números inteiros, um outro maior de números racionais, né? Um outro de números reais. Aqui a gente tem uma bolinha aqui dos imaginários e o grandão engloba tudo, os números complexos. Né? Para aqueles que têm curiosidade aí, podem correr atrás para poder estudar isso. É muito interessante. Né? Mas reparem como estudar estudar matemática exige perceber enquanto processo de classificação. Tá? Até agora a gente tem alguma pergunta, algum comentário? A gente... Falta pouco, não falta muitos. Eu vou terminar, ao final a gente faz a discussão, tá bom? Estudar matemática exige também percebê-la como uma coisa que é fantástica. Eu adoro presenciar isso e às vezes fazer com que o outro perceba isso, tá? Estudar exige o reconhecimento de padrões, né? Aí eu coloquei aqui uma imagenzinha, né? Repara como essa imagem aqui, cada desenho ele tem um padrão, ele segue uma lógica, uma constante. Esse outro desenho aqui é de um recorte de uma concha no mar. Olha o padrão dos movimentos, das curvas, das linhas, né? E aí essa imagem aqui está linkada com essa aqui, para aqueles que quiserem, os maiores, né? Quiserem aí pesquisar, com um padrão chamado números de Fibonacci, né? Que foi um matemático que descobriu um conjunto de padrões, né, nas coisas, desde a natureza a números que a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia. Né? E por último aqui eu coloquei o π. Né? Repara que isso aqui é um símbolo. Se você não sabe o que representa esse símbolo, você vai dizer, mas rapaz, que loucura, agora a matemática está juntando número com letra, e a letra nem em português a letra é em grego. Né? Mas o que é o π? O π é um símbolo que representa um número que é uma constante, um padrão. Não é? E que padrão é esse? É a divisão do perímetro da circunferência pelo diâmetro da circunferência. Essa divisão dá um número infinito, em casos decimais, chamado π, que aqui foi bastante reduzido a somente 2 casazinhas. Né? Então, se você pegar um círculo, né, do tamanho de uma moeda de 5 centavos, e você pegar uma circunferência do tamanho da Terra, do planeta Terra, né, e dividir o perímetro pelo diâmetro, você vai encontrar essa mesma constante. Né? E é interessante que eu estou falando de coisas aqui um pouco mais avançadas, mas a gente pode perceber padrões, por exemplo, da tabuada. Você pega a tabuada de multiplicar, coloca lá a tabuada de multiplicar de 1, né, até a de 20, e aí você começa a olhar, você vai começar a encontrar padrões. E é isso o questionamento. Seu filho reconhece padrões, ele percebe os padrões, né? Em que medida a gente tem favorecido o reconhecimento destes padrões? Tá? E aí, coloquei padrões do lado constantes. Né? Na matemática existem diversas constantes. E são números que não mudam. Né? Isso nos lembra alguma coisa, né?
Einstein dizia que a matemática foi o alfabeto com o qual Deus escreveu, né, o universo, né, construiu o mundo. Então, existem padrões na matemática, coisas que não mudam. Né? Estudar matemática também requer compreendê-la como partes de um todo. Né? E aí, quando eu estou falando partes de um todo, eu estou falando lá da nossa divisão e eu estou falando da porcentagem. Né? Seu filho percebe que quando a gente diz, por exemplo, 20% de algo, a gente está falando de uma parte de uma coisa que é inteira. Seu filho compreende que se eu pego um pão, esse número 1, ele representa um inteiro, e que eu posso pegar esse pão e dividir esse pão em duas partes. E agora, por mais que eu tenha duas coisas, cada parte dessa é menor do que o todo inteiro, ele compreende isso. Né? Olha que coisa interessante, né? Parece besteira, mas isso às vezes dá um nó na cabeça das crianças quando a gente só coloca as contas o tempo inteiro. Me empresta uma folha de papel, por favor. Né? Quando a gente só coloca as contas o tempo inteiro. Por quê? Repara agora, ó. Eu tinha vou usar aqui um exemplo com papel. Eu tinha um papel, né? Peguei esse papel e dividi por 2. Eu tinha um inteiro e dividi por 2. Usar a linguagem agora que as crianças pequenas falam. Ó, mãe, agora eu tenho 2 dinheiro. Repara, eu tenho 2 papéis. Então eu tenho mais. Né? Só que, na verdade, eu tenho 2 partes de um inteiro. Seu filho percebe isso. Você tem feito coisas para que seu filho perceba isso. Né? Então, isso é importante a gente ensinar. Tá? Agora, claro, se a gente compreende, se seu filho começa a perceber essa questão de perceber a matemática como parte de um todo, né? E no caso aqui 50% dos 100% que era o papel originalmente, aí não tem problema nenhum você voltar lá e ver as soluções que já foram encontradas de como a gente desenvolver cálculos envolvendo a questão das partes de um todo. Tá? Esse ponto é muito importante. Não trabalha a divisão, né, mandando o menino fazendo 300 milhões de contas de divisão antes de saber se ele compreende isso, né, e de levá-lo a compreender isso. Né, como no cotidiano, como eu acabei de fazer aqui, simples, de forma até improvisada, com uma folha de papel. Mas eu posso fazer isso com a cenoura, com a batata, né? Posso fazer com chocolate, aquelas barrinhas de chocolate. Posso fazer com aquilo. Fantástico. Né? Com a pizza, com o pão. Vai partir o pão, eu posso fazer. Uma receita. Né? Com a receita de bolo, com muitas coisas. A gente está perto de acabar, mas tem mais um. Estudar matemática também significa realizar, percebê-la como um processo de estimativa. Né? E aí eu coloquei um exemplo aqui, né? É possível a gente estimar quantas pessoas estão acordadas nesse exato momento agora aqui no Brasil, considerando que nós sabemos que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, nós sabemos que horas são, a gente tem essa informação aqui, no meu computador tem, e a gente sabe que hora, mais ou menos, as pessoas costumam dormir. Né? Então, repara, seus filhos conseguem realizar estimativas a partir de dados que eles tenham, né, anteriormente. Eu gosto de fazer isso com... Eu estava numa festa de aniversário, tinha uma bandeja grande de pipoca. Aí tinham 2 crianças sem ter o que fazer, né, pulando para um lado para o outro, os pais mandando ficar sentado. Eu olhei para as crianças e falei assim, vem cá, vocês sabem me dizer quantas pipocas tem ali dentro daquela vasilha? Ah, tio, aí eu vou ter que ir lá contar. Não, sem contar. Só daqui. Você consegue estimar quantas pipocas tem?
A estimativa é um dado exato? Não precisa ser um dado exato, né? Mas é interessante a gente perceber a matemática enquanto um processo de estimativa. Exercitem seus filhos a fazerem estimativas, né? Exercitem o tempo inteiro, né? Com tudo, né? Então, posso ir lá fazer botei a comida, assim, filho, você consegue estimar aí quantos grãos de arroz tem no seu prato? Ó, você sabe que você pode pegar aí uma colherzinha pequena, até deixa você pegar uma colherzinha pequena e ver quantos grãos de arroz tem nessa colherzinha pequena, para você ter pelo menos um dado inicial, né? Então, se a gente dá um conjunto de dados, né, como eu acabei de dar aqui desse exemplo, é interessante a gente perceber se nossos filhos conseguem visualizar a matemática como um processo de estimativa, né? E também com probabilidade, né? E é interessante quando essa característica da probabilidade surgiu e ela foi levada em última instância, né? Houve um debate muito intenso entre os físicos, né? Alguns elencando a natureza probabilística da existência e da existência do universo, né? E outros dizendo assim, olha, por mais que exista uma aparência de probabilidade nas coisas, no final o que a gente tem mesmo é uma constância. E aí tem uma frase muito bonitinha que diz assim, Deus não joga dados, né? Mas voltando aqui ao exemplo da questão da probabilidade, né? Quando eu tenho um dado, né, uma moeda, por exemplo, eu jogo para cima, existem duas possibilidades, ou três, só duas. Seu filho percebe isso, que se ele pegar uma moeda e jogar para cima, a moeda ou vai cair de cara ou vai cair de coroa da primeira vez que ele lançar. Ele percebe isso? Ele percebe essa probabilidade, ele faz essa coisa mental, mesmo que ele não saiba realizar cálculos complexos de probabilidade. E se ele lançar duas vezes? De novo, ou vai cair cara ou vai cair coroa. E ao final dos dois lançamentos, quais são os possíveis resultados que ele vai ter? Das duas, uma, ele vai ter duas vezes cara, né? Ou uma vez cara e coroa, ou duas vezes coroa. É para com um exercício simples com a moeda, você já pode estar trabalhando aí esse conceito, né? Essa percepção da matemática como probabilidade. E aí depois, claro, a gente vai conhecer as soluções encontradas, né, anteriormente por matemáticos, no que se refere, por exemplo, às leis da probabilidade. Tá? E por fim, para finalizar, e esse último eu não vou tentar explicar, mas eu coloquei aqui só para os interessados, curiosos e tal, que é perceber a matemática. Isso aqui vocês também não precisam ficar angustiados com isso, se seus filhos não percebem esse último, mas perceber a matemática também como uma incerteza, né? E aí eu gosto de usar dois exemplos. Primeiro, vem desse símbolo aqui do infinito, né? Já pararam para perceber que entre o número 1 e o número 2 existem infinitos números? Então imagina lá que você pega uma régua. Aí você pega uma régua de 30 centímetros e vai medir essa folha de papel, né? E aí você vai lá com todo esforço e mede a folha de papel. Aí você vai lá e dá 2,5, 20,5 centímetros. Aí depois você vai e pega uma outra régua mais precisa. A régua não tem só centímetro e milímetro, não. A régua tem centímetro, milímetro, né? E tem a milésima parte do milímetro. Aí você diz, meu Deus do céu, você vai ter um número mais preciso. Quanto mais preciso for a sua régua, mais precisa será a medição. De modo que você nunca vai ter a certeza da exatidão do tamanho desse papel. Que coisa incrível. A matemática também é
incerteza. Né? E o segundo exemplo que eu coloquei se refere ao elétron, né? Para aqueles que gostam de estudar química, que o elétron ele nem é onda e nem é partícula. Né? E aí os matemáticos ficam loucos, porque as equações que funcionam quando ele é partícula não funcionam quando ele se apresenta como onda. Tá? Então, esse último aqui é só uma elucubração minha, né? Para aqueles que quiserem saber mais, ir além, né? E ficar se imaginando assim, puxa, velho, a matemática é tanta coisa assim. Tá? Então, recapitulando, eu encerro a live, vou responder alguns questionamentos, já que a gente ainda tem tempo, tá? E encerro dizendo para vocês que estudar matemática exige essas coisas aqui que a gente acabou de colocar, né? E aí eu provoco vocês. Vocês conseguem ver outras coisas que estudar matemática exige? Né? Vocês estão trabalhando, levando seus filhos a perceberem a matemática em todos esses aspectos que a gente colocou aqui? Em quais desses aspectos seus filhos conseguem perceber matemática? Né? Então, encerro fazendo essas perguntas e vamos conversar um pouco. Aquilo que eu puder responder, responderei. Aquilo que não for possível, a gente deixa para um outro momento. Tá bom? Deus abençoe a todos. Valeu. Temos perguntas? Temos. Deixa eu só tirar aqui. Só um momento. Pronto, estou de volta aqui na tela. Vou colocar alguns comentários na tela, né? Turma colocando aqui, ó. Tem uma pergunta de Lued. Lued colocou boa noite, né? É. Boa noite, meu irmão. Como fazer uma pessoa gostar da matemática, sendo que ela veio da escola convencional e não gosta, tem muita dificuldade? Excelente pergunta, Lued. Mas assim, se você perceber, se você parar, né, agora, por exemplo, com teu filho, de apresentar a matemática para ele somente como um conjunto de conta para fazer e começar a apresentar a matemática para ele a partir dessas percepções que eu acabei de colocar aqui, eu tenho certeza, né, que ele pode não gostar muito, tá? Porque é uma questão de gosto, certo? Mas eu tenho certeza que ele vai começar a perceber a matemática de uma forma diferente, tá? Então, essa questão do não gostar da matemática está muito relacionado a não perceber a matemática neste amplo espectro que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Um processo de quantificação, de ordenação, de encontrar padrões, né? De conhecer os símbolos, né? De perceber a matemática em seu cotidiano, né? Então, repara que é um desafio, tá? Eu tenho enfrentado esse desafio agora cotidianamente. Mas, assim, é um desafio gostoso e bacana da gente enfrentar, né? Então, eu sugiro para você, no primeiro momento, né, deixar os deveres que se refere a fazer 300 contas de somar, 400 contas de dividir, por enquanto, de lado, né? Não estou dizendo que ele não vai fazer, não. Hoje, Pedro, por exemplo, repetiu cálculos envolvendo divisão de decimais umas 30 vezes, tá? 20 eu passei, outras 10 ele criou da própria cabeça. Então ele repetiu, não tem problema a repetição. Mas antes de fazer isso, ele tinha um problema para resolver, né? Ele enxergou que era importante compreender aquilo, estudar aquilo, para resolver o problema que ele tinha, né? E o problema que ele tem atual aqui é calcular todo o processo de custo e produção da empresa da gente, né? Da minha e da dele, que é o Abará do meu pai, tá bom? Então, não sei se respondo completamente a tua pergunta, mas eu sugeriria você caminhar por estes trilhos, tá bom? Aí tem um comentário de Márcio, que eu não entendi. Esses imaginários eu nunca vi nem imaginei. Que imaginários? Joia, Márcio. Márcio colocou esses números imaginários, eu nunca vi nem os imaginei. Vou fazer igual que eu faço com os meninos maiores, né? E eu falo assim, ó,
os maiores. Pega o nome, números imaginários, e vai pesquisar, tá bom? Assistir aulas e tal sobre eles. Talvez você consiga pelo menos os visualizar e os imaginar. Tá bom, meu irmão? Um abraço grande. Você é muito querido, viu? Tem mais algum? Tem, peraí. Como fazer para a criança ter esta noção? A Aline Patrícia perguntou como fazer para a criança ter esta noção. Aline, eu vou precisar saber a noção de quê, tá? Porque aqui a gente falou de uma série de coisas, né? E aí é importante perceber o seguinte, noção de quê? Na medida em que eu fui apresentando, eu fui dando algumas dicas de como aquela percepção, aquela noção de perceber a matemática, né, do modo específico como eu estava colocando, a gente podia trabalhar isso no cotidiano, tá? Então, essa pergunta a gente vai deixar de stand-by aqui para que a gente responda quando você comentar noção de quê, tá bom? Tem mais alguma? Teve uma pergunta no grupo de daqui. Tem uma pergunta aqui no grupo de daqui. Robson. Só um momento, deixa eu ver se tem mais um aqui. Jaime, com base no que você está informando, não seria necessário classificar como linguagens? Joia. Robson perguntou aqui no grupo, né? Jaime, com base no que você está informando, não seria necessário classificar como linguagens? A matemática, acho que é o primeiro ponto. Eu posso refletir um pouco mais sobre isso, Robson. Por enquanto, eu decidi fazer um paralelo entre o português, né, que tem símbolos, e que esses símbolos eles têm um significado, e eles têm uma utilidade de comunicação, né, com os símbolos e as regras e aquilo que a gente pode construir também no sentido da comunicação com a matemática. Então, utilizei o termo linguagem no singular. Mas é uma coisa que eu posso refletir sobre se não seriam diferentes linguagens, né? Até porque dentro da matemática existem diferentes áreas, né? Deixa eu só fazer um parêntese aqui nisso que eu estou falando. Uma boa, qualquer coisa que a gente se dedicar a estudar será um buraco sem fundo, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco, né? Então, é interessante isso. Quanto mais a gente estuda algo, mais perguntas a gente tem. A gente não tem mais respostas, né? Só sei que certo? Brincaram aqui dizendo só sei que nada sei. Vamos lá, Patrícia colocou aqui, né? E aí, juntando a pergunta, como é que se faz para a criança ter esta noção? E aí ela colocou a noção de distância e de quantidade. De quantidade, Paty, eu coloquei no início lá do nosso slide, né? Então, como é que a gente tem noção de quantidade? Contando, dando coisas para o seu filho contar, né? Primeiro, você dá dois conjuntos, imagina que você dá dois conjuntos de coisas para ele, né? Você dá um punhado de feijão e um punhado de arroz, aquele mesmo que você vai fazer lá pro maridão aí, né, no almoço. E aí você pode perguntar, filhão, onde é que você acha que tem mais? Vamos ver quem é que tem mais, quem tem menos, né? Quando você começa a estabelecer, falar isso no cotidiano e mostrar isso para ele, ele começa a construir a noção de quantidade, né? Ele começa a aprender a contar, né? A compreender que a matemática está presente na contagem. E aí ele começa a compreender a noção de mais, menos, igual, né? Quanto falta para, né? Então, você pode fazer isso com coisas do seu cotidiano, tá? E a noção de distância, a mesma coisa. Filhão, quanto distante é daqui de onde eu estou agora até a porta de saída de casa? Aí ele vai regalar o olho assim. Mas minha mãe, eu não sei metro, não tenho fita métrica, tal. Filho,
Eu não pedi para você pegar uma fita métrica, eu pedi para você me dizer quanto distante estar daqui, né? E aí, antes disso, você pode trabalhar a noção de perto e longe com ele, né? Com brincadeiras, né? Você mostra para ele, filho, fica aqui do meu lado, agora você está perto, agora anda, agora você está se distanciando. Né? Agora vamos analisar o quanto distante você está, e aí não precisa ser em metros, pode ser em passos. Quantos passos você está distante de mim? Né? Então, quando você começa a fazer isso, você vai estar trabalhando com ele a noções, né, de distância. Tá bom, Paty? Aline, viu? Tá bom, Aline? É a Aline Patrícia. Aline Patrícia. Tá certo? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda de novo. Já não entendi bem. Tá certo? Aí, Márcio fez um comentário. Márcio fez um comentário aqui, né? Uma das coisas que me ajudaram na língua portuguesa foi entender o emprego dela no meu dia a dia. E dentro dela, entender o motivo de cada assunto. Ótimo, Márcio. É isso mesmo. Né? No início, logo dos slides, a gente coloca de que para estudar matemática é importante compreender os seus porquês. Né? E é importante também compreender as suas utilidades, né? Em quais coisas elas se encontram. Quando a gente começa a fazer isso, as coisas começam a ficar mais fáceis. Se a gente fizer um link com o nosso primeiro vídeo, isso tem a ver com aquilo que a gente chamou de contextualização, que estudar exige contextualizar. Né? E aí vamos falar de forma bem simples. Né? A gente precisa ver a matemática em nosso cotidiano, em tudo. Você parar e olhar ao redor de sua casa, comece a ver quantas coisas se referem a essas questões todas que eu elenquei aqui. Matemática aplicada. Ele complementou aqui. Penso que o segredo... Ele completou, né? Penso que o segredo é tirar da cabeça que as coisas são complicadas, joia. Isso é importante. Elas não são complicadas como nos dispomos a conhecer. Fantástico isso, Márcio. Fantástico. Sabe por quê? É muito comum alguém que começa a estudar matemática, qualquer assunto, mas vou especificar matemática. As pessoas, num primeiro momento, a gente tem uma ânsia de acertar. E aí acontece isso com o pai. Eu vou contar uma experiência minha hoje, venci com o Pedro. Né? Então, Pedro, para resolver o desafio que ele tem, ele está precisando estudar o cálculo de divisão com números decimais. Né? E ele precisou treinar essas formas de fazer o cálculo. Primeiro mental e depois no papel, né? Utilizando algumas técnicas diferentes. E aí chegou uma hora que ele não acertava de jeito nenhum. Por quê? Porque na cabeça dele estava o acertar. Só que eu virei para ele e disse assim, filho, relaxe, vá pensar o que você errou. E fiquei descansado, tranquilo. Ele gastou um tempão pensando o que ele tinha errado. Né? Muito tempo. Né? E não tem problema. E chegou no final, tanto é que teve uma hora que ele fez assim, agora eu saquei. Isso é que é fantástico. Né? Por que ele conseguiu fazer isso? Porque naquele momento ele se dedicou, se debruçou sobre aquilo. E aí eu dizia para ele, filho, olha os resultados anteriores. Olha o que é que você fez anteriormente. Né? Compare uma coisa com a outra. Né? Veja se tem lógica isso que você colocou. Veja se faz sentido com o que você já me disse antes. Né? Então, concordo plenamente com isso, Márcio, que você acabou de colocar. E acho assim, é um desafio que eu faço para todos vocês. Pai, mãe, filhos. Todos aqueles que acham matemática complicada, comecem a fazer agora, desde o início. Comece a trabalhar a quantificação primeiro. Né? Pega um monte de coisa e começa a contar. Você vai ver que logo, logo você vai começar a criar estratégias de contagem. Né? E comece a perceber matemática a partir desses eixos que eu trouxe aqui para vocês. Porque está muito ainda entranhado o que a escola tradicional trouxe, né? Roberta acabou de complementar aqui, que está muito entranhado ainda o que a escola tradicional trouxe. Interessante, né? Esse conteúdo que Pedro estava se debruçando hoje foi um conteúdo que ele fez, né, uns 50 deveres do livro, no início do ano. Né? Foi um dever que ele fez várias vezes, só que destituído de sentido e significado, sem refletir, mais preocupado em acertar a conta
do que em refletir onde é que estava errando, qual era a lógica daquilo, para que servia aquilo, né? E sem se debruçar literalmente sobre aquilo. Aí chega uma hora que ele diz assim, pô, meu pai, posso parar um pouco? Eu digo, não, aprenda a ter resiliência. Voltando lá à nossa primeira live, né? Da resiliência. Volte lá, sente lá e deixe doer a bunda. Mas presta atenção no que você está fazendo. A escola incutiu um monte de coisa, né? E fez o caminho inverso. Né? Roberta está comentando aqui, né, que a escola incutiu muitas coisas, fez o caminho inverso. Ao invés de partir disso que a gente está colocando aqui, ela partiu por ensinar e valorizar sobremaneira as coisas que outros já criaram. Né? Aí lembrando, eu não dispensei as coisas que os outros criaram. Eu apenas coloquei elas no lugar certo. Ok? Aí tem um comentário aqui de Eugênia. Eugênia colocou um outro comentário aqui. Eugênia Barros. A família Barros hoje está participando. Depois de incentivar os filhos aos cálculos mentais, memorizar a tabuada ainda tem o seu lugar? Excelente pergunta. Eugênia, a tabuada ela tem o seu lugar se você trabalhar ela fazendo sua filha reconhecer padrões. Tá? Então vamos lá. Você pegou a tabuada lá do 1 a 9, ok? Colocou na frente dela. Pegou a tabuada de 1. Aí você pergunta, filha, o que tem de comum na tabuada de 1? Aí a de 1 é fácil. Ah, mãe, é fácil. É porque a cada 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Ou seja, eu não preciso nem fazer a conta 1 vezes 1. Basta ir somando 1, 2, 3. Basta ir somando um número. O número 1 ao resultado anterior. E na tabuada de 2? Ah, mãe, vai de 2 em 2, ó. Eu não preciso nem fazer a conta, vai de 2 em 2. E na de 3? Né? Ah, na de 3 os resultados ou dão 3, ou dão 6, ou dão 9. Ou múltiplos de 3. Ou 9. Aí vai até 12. Aí depois volta de novo para o 3, para o 6, para o 9, para o 12. Olha que coisa interessante. Então, a tabuada tem o seu lugar, se você trabalhar a tabuada questionando sobre os padrões dos seus filhos. Aí tudo bem. Agora, a tabuada pela tabuada, eu não vejo sentido, tá? Trabalhar a tabuada pela tabuada, tá certo? A tabuada de 5, por exemplo, é fácil. Seu filho vai olhar lá e vai dizer, olha, mãe, vai de 5 em 5. Né? A de 10, ou termina em 5, ou termina... A de 10 sempre termina em 0. Né? A de 5 sempre termina em 0 ou 5. Olha que coisa interessante. Aí você vai estar trabalhando, não uma multiplicação necessariamente, mas você vai estar trabalhando aquela última coisa, uma das últimas coisas que eu coloquei lá, que eu chamei de reconhecimento de padrões. Tá bom? Então, faça isso. Quando você trabalhar, uma dica, quando você pegar na tabela para trabalhar, não para lá de 9, não. Vai até a de 20. Por quê? Quando você vai até a de 20 ou 30, você consegue ver melhor os padrões. Tá certo? Nos resultados. E aí você vai perceber que sua filha, seu filho, pode começar a elaborar outras estratégias mentais para fazer as contas de multiplicação. Tá bom? Temos mais alguma questão? Joia. Eu vou finalizar só apresentando o desafio que Pedro tem aqui, tá? Para ele fazer. Eu vou ler para vocês, o desafio está aqui na minha frente, na parede. E o desafio é o seguinte, né? Eu fiz um cartazinho bonitinho, a Roberta colocou uns fufuzinhos, tem escrito assim, bom dia, filho. Considerando que você deseja saber administrar uma empresa com o intuito de obter lucro com ela, seguem alguns desafios. Ora, partir do desejo dele. Foi ele que virou para a gente e fez assim, meu pai, eu quero aprender a administrar uma empresa para ganhar dinheiro. Olha que eu estava atento àquele princípio que eu coloquei lá, do desejo de saber. Né? E aí a gente colocou, desafio 1, calcular todo o custo de produção do abará do Mopai. Ele tem 10 anos. Ele está levantando o polegar aqui, dizendo que já fez.
Depois, definir preço mínimo de venda, com margem de lucro de 30%, 50%, 100%, 150%. Quando ele começou a estudar isso, ele disse, meu pai, esse negócio de porcentagem é do 6º ano, né, pai? Aí eu olhei para ele e disse assim, filho, esqueça negócio de ano, 6º, 7º, 8º, 5º, 4º, não interessa o ano. Você tem um problema e você vai precisar se debruçar sobre ele, né? Como o Márcio falou aqui anteriormente. Né? E aí eu dei algumas dicas, né? Estudar o conceito de lucro é importante e estudar o conceito de porcentagem, regra de 3, também é importante, né? Ou seja, a regra de 3 aí, no caso, é uma fórmula, uma solução encontrada anteriormente para que vai ajudá-lo, se ele estudar essa solução, vai ajudá-lo no desafio que ele tem. Né? E aí eu dei algumas informações básicas para ele sobre os ingredientes, né? Preço e ingrediente. E aí depois a gente colocou o desafio 3, que é inclua no custo outras coisas que normalmente não calculamos. Então, eu coloquei aqui no quadro os ingredientes do abará, para ele calcular o custo. Só que tem algumas coisas que está no custo que eu não coloquei de propósito. Para quê? Para que ele pense, reflita, crie. Não é? E aí depois tem o desafio 4, construir uma planilha no Excel para o cálculo de custo do abará. Né? Bons estudos, chamamos. Coloquei assim, defina um prazo para entregar. Aí a gente colocou a data do desafio e ele vai colocar depois, quando ele se sentir mais seguro, um prazo para entregar esse material para a gente poder avaliar. Tá bom? Então esse é um exemplo de como a gente pode fazer. Né? Os menores, toda semana, a professora Roberta, a professora Suza, tem incentivado a construção de desafios. Né? E a nossa expectativa é que os pais também aprendam a desafiar os seus filhos. Tá bom? Temos mais alguma questão? Não. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham contribuído, né, com o trabalho de vocês aí nas casas de vocês, tá bom? E qualquer coisa, a gente se fala no WhatsApp. Grande abraço, Deus abençoe a todos, tá bom?